Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Eu estou aqui para anunciar a boa nova do reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito importante para nós, meus amados. Mas nós temos que tomar cuidado para que ninguém seduza a nossa alma e a nossa pessoa. Mas seduzir como, rapaz? Pela grandoria, pela sabedoria terrestre. Porque todos que confiaram na sabedoria terrestre tropeçaram. Todos que confiaram na sabedoria terrestre tropeçaram. Porque quando Jesus veio, tinha mais de 100 mil sacerdotes que ensinavam em nome de Deus, mas eles não eram de Deus. Compreendeu? Porque se eles fossem de Deus, Jesus tinha vindo no meio deles. Jesus veio fora deles. Jesus veio na cidade que eles tinham ela como impura. Porque o povo era pobre. Então, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles falavam de Deus, mas não eram de Deus. Jesus diz assim: não fazei vós como aqueles hipócritas que vestiam longas túnicas, ia para as esquinas das ruas para fazer longas orações para ser vistos pelos homens. Presta atenção, ele diz: fazer por onde que a vossa justiça seja maior do que dos escribas e fariseus e doutores da lei, porque senão no reino de meu Pai não entrará. Vamos prestar atenção. E a humanidade aqui já está usando a mesma hipocrisia daqueles fariseus, escribas e fariseus, que falavam em Deus, mas era injusticeiro. O leproso tinha que ficar distante daqueles sacerdotes 100 metros de distância, que eles tinham nojo dele. Aleijado não podia entrar dentro da igreja. Pessoa cega não podia entrar dentro da igreja, que eles tinham ele como impuro. Se tivesse qualquer uma doença qualquer, não podia entrar, porque eles diziam que estava amaldiçoado. Compreendeu? Na porta da igreja tinha uma porta, por nome Porta Formosa, tinha um aleijado, tinha 40 anos que ele mendigava, pedindo esmola naquela porta daquela igreja, dos doutores da lei que dizia que era servo de Deus, mas era falso profetas. Eles nunca aceitou aquele homem entrar dentro da igreja para cantar um louvor, porque ele era aleijado. E quando Jesus morreu, Pedro e João apareceu naquela porta daquela igreja, e aquele cônjuge pediu ele de esmola. Falou: Senhor, dá-nos uma esmola, Senhor. Dá-nos uma esmola. Ele ficava ali para pedir esmola. E a igreja era toda engastada de peróleo que Salomão tinha engastado. Muitos cômodos eram banhados de ouro. As portas eram engastadas de esmeralda, jacinto, jaspe cristalino, toda espécie de peróleo. Eles não tinham coragem de pegar uma peróleo daquela e vender, compreendeu? Para poder aquele homem não mendigar e dar ele o recurso. Porque eles eram perversos. E Deus nem olhou para eles. Fala assim que Pedro falou: moço, não temos nada. Passamos pela dificuldade desses dias que nosso mestre morreu. O que nós temos, nós te damos. O homem encarava pensando que ia dar ele o dinheiro. Ele falou: em nome de Jesus, levanta e caminha. Aquele homem levantou e saiu correndo na hora. Aí quando ele levantou, que saiu caminhando normal, ele já pode entrar dentro da igreja. E saiu pulando dentro da igreja, porque aí ele não era aleijado mais. Então foi por isso que Deus deixou aquele povo para um lado, quando a sabedoria terrestre deles. Eles pensaram que a sabedoria terrestre deles ia salvar. E a humanidade aqui está pegando a mesma sabedoria terrestre daqueles doutores da lei e esqueceu que esse cara para trás. Nenhum deles teve promessa de salvação. O único que teve promessa mais ou menos de salvação foi o Nicodemos, que era príncipe de Israel, que foi ter com Jesus. E ele ajudou também a enterrar Jesus. Compreendeu? Então, meus amados, mas os outros, tudo, eram 70 juízes, só um juiz foi do lado de Jesus. Eram 70 juízes de Israel, só um que foi Pilatos, que foi do lado de Jesus. Amém? Glória, glória. Vamos ficar espertos para que nós não passamos pela grandoria, porque senão Deus vai excusar nós no dia que nós morrer. O dia que nós morrer, nós apresentamos na frente de Jesus. Ah, mas o fulano morreu, ele está na glória. Não, você não sabe. Só Jesus é quem sabe qual é a glória que ele está. Porque ele encontrou com Jesus. Se ele tiver feito boas obras, foi justificado. Se ele tiver feito más obras, ele foi para as trevas. Porque ninguém entra na porta dos céus a não ser por Jesus Cristo. Amém? Glória, glória. Receba aí essas palavras que eu estou anunciando para vocês. Vamos tomar cuidado, meus amados, pela grandoria. Porque se nós passamos pela grandoria e pela distinção de pessoas entre rico e pobre,
e ter ganância por conta de dinheiro, nós vamos passar despercebido na frente de Jesus. Que o dia que você morrer, você vai apresentar na frente de Jesus. Ah, mas Jesus vai vir arrebatar a igreja. Jesus arrebata a igreja dele todos os dias. A igreja de Jesus são o nosso corpo. Jesus não deu ouvido para casa feita de mão de homens, não. A Bíblia diz lá em Mateus que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Naquela época, habitou naquele templo que Salomão construiu, que era testamento velho, mas os doutores foi vencido pelas trevas, compreendeu? Então, Jesus nunca construiu um templo. Tanto que quando ele estava dentro da igreja, ele falou assim, eu destruirei esse templo e construirei ele em 3 dias. Compreendeu? Mas Jesus estava falando para eles do corpo dele. Ele estava falando do corpo deles, que ele ia entregar o corpo dele à morte. Ele ia ser destruído e dentro de 3 dias ele ia ressuscitar dos mortos e ia vencer a morte e ia ser o vencedor. Aí ele ia reconstruir ela de novamente, que é o próprio corpo dele. Jesus só falou no nosso corpo, ele não falou em casa de barro. A casa de barro falou que todos serão destruídos, todos serão demolidos. Não ficará pedra sobre pedra. Agora o nosso corpo, ele só é destruído se nós não seguir a Deus. Se nós seguir a Deus, nós somos justificados, receberemos uma veste branca e no som da trombeta nós conseguiríamos ir para junto de Deus. Amém? Glória, glória. Receba aí em nome de Jesus.